uma história. Uhum. E agora na questão da sua carteira pessoal de investimentos, eu já tinha visto em outro programa que você só investe em negócios e imóveis no final. Isso. E como funciona essa divisão aí entre... A minha carteira, ela é composta por ativos que a Suno indica, Uhum. né? E, obviamente, respeitando o período regulatório, né? Eu sou um profissional regulado, sou um profissional CNPI, né? Certificação Nacional do Profissional de Investimentos, analista, Uhum. né? Sou, inclusive, membro de alguns comitês, como o Comitê de Autorregulação lá da PMEC, que é a nossa Associação de Autorregulação dos Analistas, né? Inclusive, tem sempre debates muito bons entre os analistas lá. Bom, dito isso, eu não posso me mexer muito na carteira, né? Eu tenho que respeitar esses períodos de negociação que são permitidos ao analista, que é diferente do investidor médio. O investidor médio, vocês vão para e vendem na hora que vocês Uhum. quiserem e tal, e é essa a magia do mercado. E como funcionam essas restrições? Tem lá no código de conduta da PMEC, né, que eu recomendo que quem queira ser analista leia, ou quem assina um analista leia, mas eu diria que os analistas, historicamente, eles respeitam muito bem esses períodos. Como é que funciona? Você indica hoje e você tem 5 dias que você não pode negociar, só pode comprar depois de 5 Uhum. dias. Isso é o regulatório. Tem instituições que são ainda mais rígidas. No nosso caso, a gente tem uma segunda etapa que é você não pode ter comprado 30 dias antes de indicar. A gente não compra at all. Né? Não, comprei 35 dias antes e daí indiquei. Eu acho que tem um probleminha aí. Uhum. Então a gente só 5 dias depois. Esse é o. Acho que dá um alinhamento interessante, né? Você dá tempo para os seus assinantes montar as posições que eles gostariam e depois eu acho importante o analista ter um investimento no mesmo ativo que ele indica. Bom, dito isso, qual que era a pergunta mesmo? A carteira de investimentos, Minha pessoal. carteira. Minha Uhum. carteira é só comprar ativos indicados por nós e assim tem uns 10% em fundo imobiliário, uns 20% fora e uns 70% em ações Brasil. Eu, ao longo do tempo, quero chegar em 40%, 45% em ações, ou melhor, ativos em outras moedas que não o real. Eu ainda estou um pouco distante disso. Eu faço aportes regulares, recebo os dividendos e, ao longo do tempo, eu vou Uhum. indo nessa direção. E o que fez com que você tomasse essa decisão de querer ter mais dinheiro em ativos internacionais? Eu fiz muito estudo de qual carteira traria menor volatilidade de dividendos e menor volatilidade também do patrimônio. E esse era um número que trazia a melhor relação risco-retorno. Eu consigo ter um retorno bom com menos volatilidade. Entendi. Então não é por conta simplesmente do risco Brasil, ou enfim, né? Porque tem esse risco, né? Você empreende aqui no Sim, Brasil, dando ruim na economia do Brasil, é onde sim, provavelmente está a maior parte do seu patrimônio. sim. É bom você ter trazido essa questão porque os nossos estudos eles foram baseados em dados históricos. E os dados históricos, obviamente, que trazem crises no mercado nacional que impactam nos próprios números das performances das ações no Brasil. Então, essa minha carteira, alvo, ela foi baseada em números, mas os números refletem isso que você fala, sabe? Volta e meia tem uma crise no Brasil. O que acontece geralmente numa crise no Brasil? Os ativos caem, o dólar sobe. Então, quando você tem uma parte da sua carteira lá fora, essa parte está protegida e a sua carteira fica menos volátil, né? Então, se numa crise o Brasil cai 30%, se você tem 40% fora, 60% no Brasil, vai cair 30% de 60%, que dá... Quanto que dá? E 18%? É isso? eu também sou meio ruim dessas contas de cabeça, mas enfim, acho que próximo disso, né? E a outra parte está protegida, talvez até valorizando, porque geralmente numa crise o dólar valoriza também. Então, em vez de cair 30, você vai cair 15, entendeu? E com relação a lá fora, você investe escolhendo as empresas ou é mais através de ETF mesmo? Como eu falei, eu não gosto muito de ETF, porque eu acho que o ETF ele parte de uma premissa a qual eu não acredito, que todos os ativos eles são bem precificados. Eu acho que boa parte dos ativos é bem precificada a maior parte do tempo. Mas isso tem uma diferença grande de todos os ativos são bem precificados 100% do tempo, que é a premissa como os ETFs foram
construídas. Né? Os ETFs, eles partem de uma premissa que, tipo, todas as informações são públicas e, por conta disso, todos os ativos são bem precificados. Né? Qual que é o problema de se acreditar nessa premissa? Se todo mundo acredita nessa premissa, ninguém mais analisa nada. E se ninguém mais analisa nada, provavelmente aquele ativo não está bem precificado. É o paradoxo do ETF. Né? Se todo mundo investir em ETF e vai fazer outra coisa da vida, eu invisto em ETF e não analiso mais nada. Né? Vou fazer outra coisa da vida. Vou jogar Free Fire, que vocês jogam, né? Vou jogar Free Fire. Se todo mundo está jogando Free Fire, significa que, tem coisa mal precificada aí no mercado. Tem coisa mal precificada. Né? Então, o paradoxo do ETF. Quanto mais gente investe em ETF, e nunca se investiu tanto em ETF, mais coisas vão estar mal precificadas. E mais vale a pena o trabalho da boa análise, entendeu? Eu que tenho um time de análise, que sou analista, para mim não faz sentido. Eu sou o cara que gosto de analisar, entendeu? E eu vejo tanta anomalia todo dia, tanta gente fazendo coisa errada, que para mim não faz sentido nenhum comprar ETF. Vou dar um exemplo recente aqui. Né? Lá na Suno, a gente tomou um risco que foi comprar faz 1 ano e pouco, 2 anos, indicações da Argentina. Alguém pode falar, mas a Argentina está quebrada, não sei o quê. Vamos voltar para aquele assunto. É a questão de preço sempre. Questão de preço. Cara, a gente indicou uma empresa lá chamada IRSA, né? Que é a Multiplan, o Iguatemi lá da Argentina. Eles têm, sei lá, 70% dos shoppings de Buenos Aires, que inclusive vendem por metro quadrado mais do que a Multiplan aqui no Brasil. E não estava valendo o preço do aço e do cimento. Entendi. Sabe? Tipo, no limite, então vamos derrubar esse negócio, exportar esse entulho aqui. É a mesma questão do seguro de vida pro cara que tá na UTI, né? Então... Exato. E daí as pessoas não estão acreditando que a Bolsa da Argentina foi uma das melhores do mundo no passado e a melhor do mundo esse ano. Para mim não chega a ser uma surpresa. As coisas estavam tão baratas, a queda das ações da Argentina em dólar foi mais de 90%, que tem uma hora que tem um piso, assim, sabe? Não vira para baixo, não vira para negativo. E a gente tomou esse risco, obviamente, com um percentual não tão grande, né? Porque tem uma volatilidade maior. Mas esse tipo de coisa o ETF não pega. Pelo contrário, os ETFs eles estavam cada vez menos expostos à Argentina, os ETFs de emerging market. Eles estavam vendendo para a gente, entendeu? Então, o ETF, nesse caso específico, foi o pato da mesa. Né? Mas você vê, por exemplo, que lá fora é muito mais difícil bater o índice do que aqui no Brasil. Então lá tem ativos muito mais bem precificados do que aqui dentro. Por isso que talvez muita gente goste de ETF. Eu mesmo lá fora eu acho interessante o ETF do S&P 500. Eu posso falar dos outros, de mim não posso falar dos outros. A gente tem um fundo global que está batendo o S&P 500. Nós temos uma carteira internacional que historicamente bate o S&P 500. Então, para a gente, que não acaba tem sido uma dificuldade. É que acaba sendo uma questão de fundamentos, né? Você tem uma casa de análise onde você vai realmente buscar analisar os ativos, né? Que acaba conflitando até mesmo com o ETF que parte dessa premissa, né? Que está tudo bem precificado. Eu não diria que conflito, eu diria que quanto mais pessoas investirem em ETF, mais fácil fica a nossa vida. Entendi. Tipo, se as pessoas não assinam a gente e estão comprando ETF, alguém pode falar, você está faturando menos. Mas, por outro lado, olha o exemplo que eu dei da Argentina aqui. Facilitou muito nossa vida, todos os ETFs do mundo, o pessoal vendendo ETF de Argentina, porque está vendo o jornal, vende Argentina, o cara começa a sacar dinheiro do ETF, porque o ETF, ele traz dinheiro, mas ele sai dinheiro também, né? Na hora que o cara vende o ETF de Argentina, faz todas as ações da Argentina caírem, e o cara que tem uma lupa um pouco maior ali, um pouco mais afinada, né? Fala, vender aqui menos do que o custo do entulho do negócio, tá meio barato demais. Esse risco eu tolero, entendeu? Então, eu diria que é uma relação interessante, a relação minha com o ETF, porque alguém pode argumentar que concorre conosco, e aí é uma crítica válida. Por outro lado, quanto mais gente acredita aqui, mais fácil fica a minha vida, mais alfa eu consigo gerar, mais retorno acima da média eu consigo gerar. E,
facilita muito minha vida, porque eu também sou investidor, entendeu? Entendi o ponto. Eu ganho mais em dividendos do que eu ganho de dividendos e salário, mais dividendos da empresa do que eu ganho de dividendos e salário da empresa. Entendeu? Mais dividendos, ou melhor, mais dividendos da minha carteira do que dividendos e salário da própria empresa. Então, eu sou, antes de tudo, um investidor. Quanto mais fácil tiver a vida do investidor, para mim é bom também. Então, assim, se ninguém acreditar em ETF, acho que a minha empresa vai prosperar. Se todo mundo acreditar em ETF, minha carteira vai prosperar. Os poucos assinantes que ainda confiarem na gente vão prosperar muito mais do que hoje.